bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Bom demais, né, John? Pronto. Tu tá com a voz meio estranha, cara. Baleado. O que tá acontecendo contigo? Não, que nós Fosse pra balada, não? Não. Nós fomos abalados. Tá, foi naquela conferência lá. Diferente, tá. Fomos abalados. Tá. Essa temperatura Pegamos também não ajuda, né? Aqui no sul do Brasil, às vezes e Joinville mais, né? Mais porque aqui chove dia sim, o outro também. Isso, e no outro dá um sol de rachar. De 40 graus. E às vezes a gente não aguenta, então eu vou falar mais nessa região, tá? Então até pra você já saber que a gente tá meia bala, né? Mas tu também não tá. Não tô. Dá pra juntar os dois e formar um. Isso, né? A gente vai... Essa temperatura não tá ajudando muito. Isso. Mas, mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui. Verdade. Com o objetivo principal. Seja a voz boa ou ruim, mas levar a palavra do Senhor para os irmãos. Servir a igreja. Para que a gente possa aprender ainda mais do corpo de Cristo. Verdade. E com isso, John, né? Agradecer as rádios. Boa. Agradecer todo mundo que nos acompanha, independente da plataforma, seja YouTube ou Spotify. Sim. E agradecer os irmãos que têm nos ajudado a financiar o custo, né, dos Verdade. irmãozinhos que dia 5 só manda a boquinha, né, esperando o faz-me rir lá. Porque sempre tem, né? Sempre tem uma equipe... A gente tem uma equipe técnica que... Verdade. Né, a gente precisa pelo menos ajudar no leite. Não ajuda na comida inteira, mas no leite nós temos. Já e fortalece. Um deles tem uns 8 filhos, né? Tá, não, o pai Abraão. Abraço, Eric. Então... Tadinho do Eric. Aliás, né? A esposa dele vai vir aqui também pra gente conversar. Aí, ó. Rapaz, a gente teve um momento de comunhão em família, assim. A menina Gostou da menina? De cultura pop, ela sabe tudo e mais um pouco. Eu tô seguindo ela no Instagram. Bom de seguir, tá? Não. Bom de seguir. Fala bem. Bem melhor que seguir Giovanni. E crente, tá grande. Vamos Mas lá. Giovanni, quem tá com a gente Temos aí? o Belas Artes, que é essa grande escola que nos libera esse estúdio maravilhoso, né? Sim. Pra gente gravar, enfim. Tem não só de música, mas de arte no geral. Sim. Também tem a Dalmarco Autopeças, Um que abraço. estão aí conosco de muito tempo, tá? Poxa, graças a Deus. Dona Coisas e Tal. Dona Norma. Tá? Dona Norminha lá. O Workplace, em nome do nosso capelão mais lindo da cidade. Luiz Ricardo Caldeira. E Salazar Imóveis. Sim. A Salazar Imóveis é aquela que resolve teu problema de locação. E tem a mais nova, que é a Agência 47. Aqui, ó. Tá aqui, olha aí. Camisa linda. Camisa bonita, já vimos direto da A firma. Agência 47 é para você que por acaso tem uma empresa grande, pequena, média, não importa o que. Ou se você é um corretor, um autônomo, que precisa alavancar os seus negócios, a Agência 47 consegue dar uma ajudadinha, uma direcionada. Boa. E eu tenho certeza que você chamando eles, nada que R$ 1.500 não resolva a tua vida aí. Tá aí a comissão, depois vem do Santo Podcast. É um negócio que eu não acredito. Ajudadinha, ele falou. Ajudadinha. Que ela vai fazer assim, ó. Isso, ela vai dar aquela empurradinha. Se tu tá mal, ela empurra pro beijo. Ela vai dar aquela ajudada. Mas assim, estamos aí justamente para isso, né? Para fortalecer nas redes sociais, inclusive o Santo Podcast faz parte. Faz né? parte. A gente cuida das redes sociais. Deles. Isso, exatamente. Não pagamos? Não pagamos. Mas somos clientes. Exatamente. Mas é uma forma também de abençoar. De abençoar. Por isso que eles estão lá ricos. O dono tá olhando para uma Compass. Em breve vai comprar uma Compass, Renegade, tá? Já jogaram uma água já. Convidado de hoje já jogou. Cancela o convidado, então. Sim, vamos lá. Falando em convidado, tá. Esse convidado de hoje é o que primeiro veio aqui, sabia, John? Verdade. Lembra disso? Sim. É o que primeiro olhou para o projetinho e disse, ou eu ajudo, eles vão se afundar. Sim. Tá? Que não vai longe. Esses ou dois aí não vai longe. apareço lá para dar um norte. Isso. Tá. Então vira e mexe. Sim. A gente chama ele para vir aqui dar uma... tá vindo umas perguntas meio que a gente não sabe explicar. Aí a gente chama ele. E aí tá tudo certo, tá? Puxa o pininho e larga a granada. E larga na mão, porque assim, a gente não quer se indispor. Não. Não estamos pensando em encerrar o podcast esse ano. Muito pelo contrário, temos projetos. Não, então ele que se lasca, ele volta pro cantinho dele e nós continuamos a vida. Não, mas... E ele gosta disso, tá? Ele gosta. Mas, assim, ó, mas é legal porque sempre os irmãos comentam muito
Sim. muito bem dos podcasts que... Já vamos apresentar aqui o nosso irmão Marcelo com a gente mais uma vez. Amém. Marcelo Vieira, que uma alegria para nós. Já faz parte, né, do Santo Podcast. Não, é sócio. Já é sócio. Um terço é dele. Isso. Aliás, também o Isa nós queremos trazer novamente. Ele deu sim naquela vez. Isso. Então a gente espera que retorne também. O Isa, eu temo pelo Isa porque ele só viaja, né? Tu vê, né? Ele só viaja. Só quer viajar. Mas assim... A gente vai ter que caçar ele. Vamos tentar caçar, mas ele vai aparecer. Eu até quero mandar um abraço pro meu irmão, Ramon, que ele gosta do Marcelo. Aquele cara é muito teórico, cara. Tá. Tem que ser mais calmo, tem que reduzir, tem que ouvir de novo, mas gosta. Não, mas é bom demais. Então, para você que não conhece o Marcelo, volte lá que no episódio número 2 começa com o Marcelito. Vamos lá, seja bem-vindo mais uma vez. Perguntando quem é Jesus. Amém. Que bom estar com os irmãos, bom poder ser útil para o Senhor. Amém. O Senhor nos ajude nas nossas fragilidades e fraquezas e, apesar de nós, possa levar em frente a sua obra, né? É verdade. Amém. E estamos aqui essa noite, né? Como o Giovanni falou, no Belas Artes. Vamos passar aí a próxima hora juntos e vai ser um conteúdo de grande valor. Aliás, Giovanni, sobre o que a gente vai... Serão 2 episódios, tá? Com o Marcelo vamos aproveitar aqui. É sempre bom depois, a gente já teve 2 episódios com o irmão Marcelo, né? Ver essa sequência, porque a gente tem uma linha de raciocínio. Então é bom que você já assistiu os 2 lá, recapitula eles para continuar assistindo esses. São episódios que vão se São episódios diferentes, assim, mas eles vão se encaixar muito bem. E nesse a gente vai falar sobre a natureza da igreja, né? Essa vida dentro da igreja, a vida manifesta através da igreja. Enfim, a gente vai conversar sobre isso com um texto, né? Porque a gente não quer ficar só nas nossas palavras. Não, tem que trazer... Até porque sempre que o irmão Marcelo vem, ele larga uma enxurrada de versículo que a gente fica perdido no papel. Hoje, né? Nós vamos segurar ele aí. Não, hoje nós vamos dar uma segurada aqui. Vamos ver se ele vai escapar, tá? O leitor oficial Giovanni Claudino. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém. Amém, Senhor. Antes de passar para o irmão Marcelo, talvez você já ouviu esse texto, e eu também já ouvi muito, num contexto de que somos falando de unidade, né, da igreja, de vários irmãos, de localidades diferentes e tudo mais, trazendo sempre nas marchas para Jesus, a gente sempre ouve isso aí também. Calma. Mas em que contexto que ele está falando isso e o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesses versículos 12 e 13, irmão Marcelo? O contexto é bem importante mesmo, porque a carta aos Coríntios é uma carta resposta. Eles enviaram perguntas ao apóstolo Paulo e ao longo da carta ele vai respondendo as perguntas. A gente tocou um pouco nisso na última vez, né? Então nós falamos que os 4 primeiros capítulos, por exemplo, ele não responde uma pergunta, mas toca no problema real deles, que era a divisão entre eles. Tá. E aí no capítulo 5 nós temos o problema do jovem que está tendo relações com a mulher do pai, o que a igreja deve fazer com ele. No capítulo 6, a questão de intrigas entre irmãos, e irmão levando o irmão a tribunais humanos, como eles deveriam resolver aquelas questões entre eles. Capítulo 7 ele fala do casamento. Capítulo 8, 9 e 10 ele demonstra como tem que ser a relação com os irmãos mais frágeis, de consciência fragilizada, né? 8, 9 e 10. O 11 ele vai tratar do problema que eles tinham da ceia. E o 12 ele começa assim falando a respeito dos espirituais. Tá. Algumas traduções diz dos dons espirituais. Isso já demonstra que ele está respondendo uma pergunta para eles. Tá. Como era o funcionamento dos dons dados à igreja na expressão prática da igreja. Mas o que é interessante no verso 12
que ele vai tocar nessa unidade da igreja e da diversidade dos membros dentro dessa unidade. Mas ele termina a frase, e é sobre isso que eu queria entrar, ele termina a frase com uma expressão um tanto inusitada. Tá. Porque deveria ser assim, se nós entendêssemos como pensamos hoje. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Deveria ser. Sim. Né? Na nossa percepção. Mas ele não fala isso. E ele fala algo muito importante, precisa ser entendido à luz do propósito eterno de Deus para o seu povo. Que ele diz, assim também com respeito a Cristo. Então ele está falando que Cristo é aquele que é constituído de um só e que dentro de Cristo há muitos membros. Não é isso que ele está falando aqui. Então, o assunto é o Cristo. E o assunto secundário, vamos dizer, é a expressão de Cristo por meio do seu povo, a igreja. Ok. O que eu quero dizer com isso? Que o próprio Cristo, ele é a vida que se manifesta por meio do seu corpo. E é isso que Paulo está querendo mostrar para os irmãos. E isso é uma coisa que combate todo o individualismo, né? Toda essa discussão sobre o que era melhor, o que era maior, o que era mais importante, o que vinha em primeiro lugar. E essa discussão que como um membro deve olhar para o outro membro. Então ele começa mostrando que a natureza e a vida da igreja é o próprio Jesus Cristo. Essa é a coisa mais importante que a gente encontra nesse texto. Então, o pensamento é assim, como nasce a igreja? Tá. Se a igreja é o Cristo, como está nesse texto aqui. E aí a gente tem que lembrar de Gênesis, quando Deus, a Bíblia diz que ele colocou Adão em profundo sono e do seu lado tirou algo, e desse algo, o texto diz que edificou uma mulher. Fez a mulher, está escrito lá. A palavra certa seria edificou uma mulher. A palavra edificou está lá. Então a mulher saiu do próprio homem. Né? E ele disse depois para ela, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Quando a gente vai para João capítulo 19, aí a gente vê aquele trabalho glorioso do nosso Senhor na cruz. E na sua morte, depois que ele entrega o Espírito ao Pai, a Bíblia diz que um soldado com uma lança transpassa o seu lado, né? A semelhança de Adão, e do lado dele sai duas coisas, sangue e água. Tá. E o apóstolo João disse, eu vi isso e testemunho, e o meu testemunho é verdadeiro. Quando tu percebe, então, que o sangue é para a purificação dos pecados, como a Bíblia diz, e a água para o nascimento da igreja, porque é a vida sendo representada ali. Então, o sangue separa aquilo que é velho, limpa aquilo que é velho, e a água é aquilo que introduz o novo. É o elemento constituinte da igreja, a semelhança de Adão. Da onde saiu Eva, saiu de Adão. Da onde sai a igreja? De Cristo, porque ela é parte de Cristo. Sim. Isso é uma coisa tão profunda, porque toca na igreja como o corpo de Cristo, como um organismo vivo, como algo que expressa o próprio Cristo. E quando a gente pensa na lei do nascimento, a gente vai ver que Deus falou para Eva assim, que ele aumentaria as dores do seu parto, né? Então há uma lei do nascimento, vamos dizer assim. E a gente percebe que quando a gente vê isso no trabalho de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vê, por exemplo, que o Filho, ele teve o trabalho dele, né, para que surgisse a igreja. Então ele sofreu desde o seu nascimento. Ele se entregou, ele colocou-se no nosso lugar no batismo, né? Quando ele diz para João, convém-nos cumprir toda a justiça. Ele padeceu no Getsemane, suando gotas de sangue, e ele morreu na cruz. Então há um trabalho do filho, há um trabalho do pai que tem que abandonar o seu filho, né? Naquela cruz. A Bíblia diz que houve trevas
desde a hora 9 até... Desde o meio-dia às 3 da tarde, sobre toda a terra, né? Então, assim, você vê que Deus teve que virar o seu rosto para o seu próprio filho, né? E ele exclama o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? São as palavras, e quem quiser ler o Salmo 22, provavelmente foi recitado inteiro por Jesus na cruz, e é o Salmo da cruz, o Salmo do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E a gente vê também, quando a gente abre Atos, capítulo 2, que o texto nos diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. A ideia dessa expressão, um vento impetuoso, é uma respiração ofegante. Porque aqui vai nascer a igreja. Né? E é o Espírito Santo que produz essa obra. E isso está na explicação do próprio Pedro. Né? Qual que é o contexto desse nascimento da igreja? O contexto é, Jesus passou 40 dias com eles depois de ressuscitado, explicando para eles muitas coisas, aparecendo para eles várias vezes, como diz Lucas. Depois, ele é assunto ao céu nesse 40º dia. E ele fala para aqueles homens que estão diante dele assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão curiosos para saber, agora que tu ressuscitou, Senhor, esse é o tempo que você vai restabelecer o reino de Israel. Eles estão preocupados com aquela esfera da nação de Israel. Temporal. E ele diz assim, não vos convém conhecer tempos ou épocas que o Pai preparou para a sua exclusiva autoridade. Ele diz, mas receberei poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Jesus está falando que o trabalho da igreja, ela não se restringiria a Israel, mas a todo mundo. A partir de Jerusalém, até a Judéia, Samaria, e isso acontece no livro de Atos. Né? Jerusalém, Judéia, Samaria, Antioquia, depois ultrapassa o Mar Egeu, vai para a Europa, Filipos, até chegar em Roma e até chegar a nós hoje. Sim. Né? Ultrapassando Atos, capítulo 28. Ele fala para eles, fiquem em Jerusalém, esperem. E aqui nós já temos 120 homens que a Bíblia diz que se reuniram num cenáculo e ficaram 10 dias orando. Então eles também estão cooperando nessa lei. Sim. Que eu disse do nascimento. Estavam orando. E o que nasceria no dia de Pentecostes? A igreja. Então a gente está acostumado a ver esses fenômenos sobrenaturais. O vento, as línguas repartidas. Mas o texto de 1 Coríntios explica aquilo que não se viu que aconteceu naquele dia. Quando aqueles 120 homens se tornaram um só corpo. Quando aqueles 120 homens se tornaram o corpo de Cristo. Né? E Pedro fala no discurso dele, quando ele se levanta com os 11, né? E prega aquela pregação depois de todo aquele acontecimento das línguas, falando de diversas nações, né? E às vezes a gente se ocupa muito com isso. Mas, quando ele vai pregar, ele diz que Jesus, verso 33 do capítulo 2, foi exaltado à destra de Deus e recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou o que vedes e ouvis. Depois ele diz no verso 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele é o Senhor de toda a terra. Essa é a ideia dele ser feito Senhor. Como ele diz em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sim. Ele é o Senhor de tudo. Mas ele é também o Cristo. E essa expressão Cristo é um ungido. E nós sabemos que o rei era ungido, o profeta era ungido, o sacerdote era ungido. A ideia é do sacerdote ungido. Porque fala que depois que ele foi ungido, ele derramou a promessa do Espírito Santo e aconteceu aquilo que eles viram e ouviram. E nós já lembramos do batismo de João, quando João diz que esse Jesus, ele os batizaria com Espírito Santo e com fogo. O que é o batizar com o Espírito Santo?
Aí quando a gente vem aqui para 1 Coríntios, capítulo 12, o que diz o verso... Deixa eu achar aqui para nós. Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Isso é o que aconteceu no Pentecostes. Aqueles 120 homens foram unidos espiritualmente. Eles estavam unidos externamente, mas naquele dia eles foram incluídos para dentro do corpo de Cristo. Então a gente pensa assim, quando a gente pensa no nascer de novo, a gente pensa, Deus me chamou do alto, eu nasci de novo, eu me tornei um filho de Deus. Mas não foi só isso que aconteceu quando nós nascemos de novo. Nós nascemos para Deus e nós nascemos para dentro do corpo de Cristo. O Espírito Santo nos incluiu como membros de Cristo. Agora nós somos membros de Cristo. Isso é de extrema importância. E é isso que estava acontecendo com aqueles homens. Tá. Externamente eles estavam juntos. Mas no momento que o Espírito desceu, todos eles foram batizados para dentro desse corpo místico chamado o corpo de Cristo. Sim. Que Cristo é o cabeça. E que Cristo é a vida desse corpo. Então, por isso que é importante a gente entender essa questão da vida da igreja. Porque o que é a igreja? Se nós fôssemos resumir o que é a igreja, nós poderíamos dizer o seguinte: a igreja é Cristo. É o Cristo. Cristo na sua expressão corporativa. Então, se a gente fazer uma continha, né? Se fosse fazer uma igreja top hoje, os melhores, Pedro, Tiago e João, os 3 melhores, os primeiros, os que foram levados por Jesus no Monte da Transfiguração, viram ele ser transfigurado diante deles, Sim. ouviram a voz do céu dando testemunho dele. Fazemos uma igreja com Pedro, Tiago e João. Daí a gente faz uma fórmula: Pedro mais Tiago mais João igual a igreja. A gente faz essa fórmula. Tá certa essa fórmula? Não tá certa essa fórmula. Porque às vezes a gente diz assim, não, a igreja somos nós. Mas a gente não entende a natureza espiritual da igreja. A gente não entende a vida da igreja. Nós quem? A expressão real da igreja. Quem é a igreja? Então, é Pedro mais Tiago mais João? Não é. É Pedro, é Cristo em Pedro, vamos dizer, menos Pedro. Essa é a fórmula. Tá. Mais Cristo em Tiago, menos Tiago. Mais Cristo em João, menos João. Aí a gente vai entender esses textos que falam do dom, da dádiva, da expressão da realidade. A gente vai entender o serviço da igreja, como se manifesta. Vamos ver como a gente necessita compreender a expressão do corpo. Sim. Por isso que fala assim, que ele foi ungido Senhor e Cristo, né? Que ele recebeu a promessa do Pai. E o que significa ele ser o Cristo? Significa que ele é o sacerdote, o verdadeiro Arão, e nós somos os seus sacerdotes auxiliares. E nós estamos debaixo do sacerdócio dele. Então a unção é a unção dele. E para nós que nos tornamos membros do corpo, falando em corpo, nós somos membros dele. Aí a gente vai entender expressões, por exemplo, não vivo mais eu. Sim. Gálatas 2:20, que a gente se apropria das palavras de Paulo como se fosse uma realidade para nós. Não é verdade? Sim. E daí nós fazemos o quê? Na nossa vida, na nossa conduta prática, nós tomamos as decisões, nós escolhemos todas as coisas, nós buscamos os nossos próprios interesses. Sim. Nós estamos trabalhando em prol de nós mesmos, e não é assim no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a expressão do Deus Filho, que nunca quis nada para si mesmo, que se humilhou, que tomou a forma de servo, que buscava o bem do outro. Quando nós olharmos Cristo se manifestar em nós, na vida prática da igreja, nessa realidade, então o que vai acontecer? Nós vamos realmente experimentar uma transformação no mundo. Por isso que é uma coisa, às vezes a gente conta, né? E as pessoas pensam que, como eu posso dizer para os irmãos, é uma utopia, isso é uma coisa impossível de existir. Mas quando nós lemos o livro de Atos, a gente vê que não é uma utopia, que não é uma coisa impossível de existir.
que não é uma coisa que você pode fazer parte dela como um espectador de domingo após domingo. A vida da igreja é uma manifestação de uma experiência prática de Cristo fluindo livremente entre os membros do seu corpo. Até porque se é esse crente de domingo a domingo, a conta acaba sendo diferente, né? Não fica mais Cristo e menos Giovanni, né? Eu acho que a gente tem vivido muito nessa prática da conta errada. Menos Cristo e mais Giovanni, mais isso, mais aquilo, porque a gente está buscando coisas para nós. Que doideira. Que perigo isso. Agora vocês imaginem só. Quando a gente é um organismo, é uma coisa totalmente diferente de ser uma organização. É uma questão relacionada à vida. Então, assim, a gente pode se combinar aqui e fazer o melhor que nós pudermos para abrirmos uma igreja. Né? A gente vai buscar na Bíblia os melhores textos, o que a Bíblia diz, como que eu organizo o culto, como é o governo da igreja, né? Tento cumprir tudo aquilo que está designado ali. O que eu vou criar? Eu vou criar um fantoche. Eu vou criar um boneco. Tá. Eu vou criar um robô. Eu vou criar uma coisa que não é orgânica, que não tem vida. Essa é a questão. A igreja, ela nasceu do lado do Senhor. Ela é a expressão da sua vida. Não tem como o homem fazer reproduzir. Isso. Não são bons caras que vão iniciar. Só ele faz. Então nasce com ele. Quando ela tem uma sua expressão local, como nós falamos aqui, nasce com ele. Não nasce da boa intenção do coração humano. O coração humano não é incapaz de fazer isso. Por mais que ele tente fazer, quem faz é o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É essa a realidade da vida da igreja. Então, o que acontece? Quando nós começamos a tocar essa realidade espiritual, a gente vai ter consciência da vida. Isso é muito importante. Consciência do corpo. O que seria essa consciência do corpo? O que acontece? Quando você creu, você estava alheio de Deus, Deus era nada para você, não é? Você era inimigo de Deus, você estava obscurecido de entendimento por conta das suas obras malignas, eu estava assim. Mas um dia, a luz de Deus brilhou para nós e Deus se tornou real para nós. Então, nós que dizíamos assim, pode ser que nem exista Deus, agora nós experimentalmente temos certeza que Ele existe. Né? E nós vemos que agora sentimos Deus. Temos consciência da realidade de quem é Deus. Mas isso é fácil de entender, não é? Mas quando é que nós vamos ter consciência da realidade do que é o corpo? O corpo de Cristo. Segundo o que a Bíblia diz. Uma vida que flui livremente entre os membros do corpo. Quando é que nós vamos expressar o viver da igreja? Sim. Sabe? Como os irmãos do livro de Atos. Quando a gente abre o livro de Atos, a gente vê, por exemplo, que no capítulo 2, verso 42, nos é dito, e o quê? Perseveravam. O que está escrito ali? 2:42? Atos 2:42. E veja que interessante isso. Precisa demorar 40 anos, é só para quem é maduro na fé? Não. Acabou de nascer aqui 3.000 bebês na pregação de Pedro. É o que a Bíblia diz aqui. Ouvindo essas coisas, verso 37, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os apóstolos, que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Quem lembra da última vez que eu esteve aqui, a gente abriu 1 Coríntios 1:9 e disse que nós éramos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Com muitas outras palavras deu testemunho e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, e diz,
os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Então, esse é o começo da igreja no livro de Atos. 120 mais 3.000. 3.120 naquele dia. Todos eles estavam juntos. Isso é consciência de corpo. Consciência da necessidade do outro. Da incapacidade de caminhar sozinho. Uma consciência da vida. É uma realidade, irmãos. E diz assim o texto: e perseveravam, verso 42, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 44 diz, todos, então tem que ser os 3.120. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Os irmãos percebem? E se tornaram um só homem. Isso é uma realidade sobrenatural. Sabe? Você está com alguém que você não conhece, num contato primeiro com ele, você tem a consciência de que ele faz parte de você. Você tem um amor por ele. É uma realidade que é a consciência da vida de Cristo e a consciência do corpo de Cristo. Assim, irmãos, é difícil nós falarmos que temos consciência de corpo quando nós caminhamos sozinhos. É difícil nós dizermos que temos consciência de corpo quando nós olhamos só para as nossas próprias necessidades. É difícil nós falarmos que temos consciência de corpo, do corpo de Cristo, como uma realidade espiritual, quando nós pensamos só nos nossos próprios interesses. É uma comprovação da nossa falta de visão espiritual. Nós estamos como Sansão aos pés de Dalila. Né? Ela insiste com ele, uma figura do mundo insiste com ele, ele se entrega, né? Ele perde toda a sua força, ele perde a visão, porque diz que os seus olhos foram vazados, e ele vai trabalhar para o mundo, puxando a roda na cadeia dos filisteus. Não é? Então, assim, essa visão de unidade, de corpo, da realidade de Cristo sendo cabeça, como um sistema nervoso que traz a realidade de todo o movimento daquilo que é corpo, é a consciência do corpo, a consciência da vida. É uma coisa que nós precisamos que Deus abra os nossos olhos para ver. Por isso que nós lemos tantos textos. Por exemplo, Paulo fala em Filipenses 1:23. Ele falou que eu gosto de citar texto, né? Mas Paulo fala assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ao indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, ele diz, sobre eles, os filipenses, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Então é um corpo, né? Como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Depois ele fala no 2:1, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há verdadeiros e entranháveis afetos e misericórdias, ele fala, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, porque é um corpo. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, ele fala. E aí ele vai falando da expressão prática disso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por unidade. É isso que diz o texto. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros. Ele diz, tende em vós a mesma mente que teve em Cristo Jesus. Jesus trabalhou, irmãos, e gerou isso. Foi dores para ele. Isaías 53 diz que ele verá o trabalho penoso da sua alma. Sim. Então foi através de dores que ela brotou do seu lado. Foi através do gemido do Espírito. Foi através do trabalhar desses homens que permaneceram 10 dias. Imagina que reunião de oração, né? 10 dias orando e aguardando. Sabe o que eu lembrei agora, irmão? Eu acho que é Paulo, se eu não estou enganado, em 2 Coríntios, que diz, os homens que não são espirituais não entendem das coisas espirituais, mas aí ele segue falando e depois ele diz assim, vós, porém, tens a mente de Cristo. Eu fiz uma canção com isso. Isso é...
para aquele que tem a consciência do corpo, irmão, então aí o que acontece? Ele começa a ver os pensamentos de Cristo se manifestarem nele. Então, Paulo podia dizer: estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Quando a gente pega, por exemplo, Efésios capítulo 4, que os primeiros 3 capítulos eles tocam na questão das realidades espirituais. E a partir do capítulo 4 ele começa a tratar das questões práticas. No verso 7 ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então o que ele está falando? Lembra que no último podcast você perguntou assim: o que é a multiforme graça de Deus? Sim. É Cristo repartido entre os membros do corpo de Cristo. Essa é a graça de Deus. Por isso que Paulo fala assim, ó, segundo a proporção do dom de Cristo. Ele precisa explicar daí. O que é o dom de Cristo? Sim. É Cristo doado para os seus membros, aqueles que foram nascidos de novo pelo Espírito e inseridos para dentro do corpo de Cristo. Eu sei que os irmãos pentecostais, carismáticos, eles associam o dom de línguas ao batismo com o Espírito Santo. Não é? Mas, sim, quando a gente percebe a ideia do batismo, e eu não critico porque é uma questão de observar uma experiência e tentar encontrar uma explicação para ela. Sim. E daí, ao meu ver, se explica como um batismo aquilo que é o revestimento do Espírito, uma capacitação para algum trabalho, né? Que o Espírito dá. Né? Mas a questão do batismo é a questão da imersão, do inserir, do colocar-se, do mergulhar dentro. E ser batizado nesse batismo pelo Espírito, como nós lemos, nós somos batizados em um só Espírito, num só corpo, e nos foi dado a beber do mesmo Espírito. Então trata tanto de revestimento como questões interiores, de habitação, de selo e tudo isso, né? Mas quando Paulo fala sobre a realidade da expressão prática da igreja, ele vai falar desse Cristo distribuído. Ele fala: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção, ou seja, segundo a medida que é repartida do próprio Cristo entre o seu povo, que é a igreja. Essa é a realidade do texto. Aí ele vai falar, o que é esse dom? Ele fala: Cristo subiu às alturas, Cristo levou cativo o cativeiro. Esse que subiu é o que desceu até a terra, que cumpriu toda a sua obra, o seu trabalho. E quando ele subiu às alturas, que ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, ele então se distribui entre os membros do seu corpo, como uma dádiva para eles. Ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, ele deu outros para profetas. Ele, né? Sabe? É como se ele dissesse: eu dei de mim para eles. Como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o texto diz: para que deu? Com vistas ao aperfeiçoamento dos restantes, dos outros membros, do aperfeiçoamento dos santos, para que os santos trabalhem. Porque um corpo trabalha, irmão. Aqui que está a questão. Sim. Um corpo funciona, e ele funciona se alguém apertar um botão e mandar funcionar. Essa é a diferença da vida e do fantoche. Daquele boneco que você coloca numa plantação para espantar os bichos. Não tem vida nele. Pode ser que muito ajuntamento seja uma boneca de plástico. Sabe? E quando a gente lê essas questões, a gente vê que a gente precisa medir se o nosso ajuntar é uma coisa que traz benefício ou malefício. Porque, por incrível que pareça, a Bíblia deixa muito claro que existem pessoas que se reúnem, se juntam para pior. Sim. Não para melhor. E era o caso dos coríntios com a questão da ceia. Quando a gente lê 1 Coríntios 11, Paulo diz assim: nisto, porém, que prescrevo, não vos louvo, verso 17, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. E ele diz: porque fui informado que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. Os irmãos percebem? É isso. Irmãos, sabe o que chama isso? Torre de Babel. Não é que não tem poder de fazer alguma coisa.
Aliás, o próprio Deus dá testemunho que os homens unidos com o propósito de fazer alguma coisa são capazes de fazer muito. Deus dá testemunho. Gênesis capítulo 11. Mas não tem casa de Deus. Não tem expressão de vida. Tem trabalho, tem esforço, mas não tem vida. Essa é a questão. Será que aquilo que nós estamos fazendo para Deus é uma manifestação da vida? E como é que se comprova isso? Se comprova se você fazer o teste lá de Atos capítulo 2, 42. A Bíblia fala que eles estavam perseverando em 4 coisas. 2 coisas são questões de realidade espiritual. E 2 coisas são manifestações, as outras 2 são manifestações práticas de vida de igreja. E a gente pode medir por ali. Né? A primeira delas é o quê? Fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sim. Hoje nós temos doutrinas dos apóstolos. Né? O texto fala de doutrina no singular e apóstolos no plural. Então é a doutrina de Paulo, de Pedro, de João e é a mesma doutrina. E o que era isso? Quando a gente abre em Atos 12, a gente vê que eles anunciavam e se regozijavam em anunciar os ensinos do Senhor Jesus. E João 14 fala que o Consolador, quando viesse, faria eles lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou, porque Jesus ensinou muitas coisas para eles. Sim. Então essa doutrina era a própria manifestação dos ensinos da vida de Jesus na expressão de vida prática deles. Tudo que Jesus era e tudo que Jesus ensinou se manifestando na vida deles. Essa era a doutrina dos apóstolos. Foi para essa doutrina que nós fomos realmente chamados a estar. Sim. Sabe? Isso toca essas coisas que nós estamos falando. Mas também fala da comunhão dos apóstolos, que é a comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. É uma coisa, irmãos, que estava pronta desde a eternidade. Sabe? Estava na mente de Deus. Deus abria a porta para nós podermos nos relacionar com Ele, comungar com Ele. O Pai repartiu o seu Filho. O Filho ensina sobre o Pai. O Pai revela o Filho revela o Pai, o Espírito revela o Pai e o Filho. Então é uma realidade de comunhão, de vida. Não é uma realidade que tu fabrica, é uma realidade que ela nasce e se manifesta como uma criança que ela vai falar, ela vai... Por exemplo, tem um irmão que fala dos dons, ele usa um exemplo muito claro. A criança... ela tem nela latente todos os dons, o da fala, o do ver, o do ouvir. Mas ela precisa fazer o quê? Ela precisa que aquela vida se desenvolva para que ela se manifeste. A realidade das coisas de Deus são coisas que se manifestam espiritualmente. Para homens e mulheres espirituais. Não para pessoas carnais, que causam divisões, para homens e mulheres que entenderam a realidade do corpo, da consciência do corpo. Como é que os irmãos podem dizer o seguinte? Esse aí só atrapalha, é bom que saia fora. Mas ele não é um irmão? Então ele não sai fora. Porque eu preciso dele. Sabe? É até que todos cheguemos. Não tem irmão descartável. Sim. Não tem irmão de baixa categoria. Eles têm o mesmo preço. E o preço deles é tão caro que o Filho de Deus verteu o seu sangue por eles. E eles têm a vida de Deus. Então isso toca tantas coisas práticas, tantas coisas... Sabe, a gente olha para o irmão mais fragilizado e a gente diz, era bom mesmo que ele tomasse o rumo dele. Como é que a gente lida com alguém que Cristo deu seu próprio sangue por ele? Como é que a gente vê a nossa necessidade do outro? Eu lembro que um irmão muito maduro no Senhor estava muito doente e ele disse que várias pessoas iam orar por ele e tinha uma pessoa que queria orar por ele que ele não queria que orasse. Porque é a pessoa mais que ele considerava de baixo nível espiritual. E Deus curou ele por meio da oração daquele irmão. Você vê. Para ensinar ele que ele precisa de todos. Que todos eles precisam estar juntos. Então, eu lembro de um irmão do passado chamado George Cutting, que tinha um livro chamado A Certeza, a Alegria e a Segurança da Salvação.
E uma vez ele foi visitado já no leito, quase partindo, por um outro irmão, e o irmão se sentou na cama dele. E veja a intimidade e a realidade de vida que ele tinha com o Senhor. E ele, entre o sono e alguns minutos de lucidez, quando ele ficou lúcido, ele olhou para o irmão e disse essas palavras. Ele disse, não posso fazer nada sem ele. Falando da relação dele com Deus. E ele, graças a Deus, ele disse, não pode fazer nada sem mim. Porque Deus decidiu se manifestar por meio de nós. E esse irmão que compreendia essa questão da relação do corpo de Cristo, das realidades espirituais, ele disse, eu preciso acrescentar uma coisa para vocês, irmãos, ele testemunhando. Eu não posso fazer nada sem meus irmãos e irmãs. Isso é consciência de vida, de necessidade. Então, essa é uma das coisas... Por isso que eu falei que talvez a gente poderia ter começado por aqui. A gente foi entrando nas questões mais práticas, mas essa é uma coisa de visão espiritual, de realidade espiritual. Então, só voltando para Atos lá, o ensino dos apóstolos é o ensino do Senhor Jesus. Sim. E Paulo fala a Timóteo, se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, ele diz... não traz a sã doutrina, não concordas com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o seu ensino, é enfatuado, ou seja, é como um balão inflamado. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje, irmãos. A cabeça está cheia e o coração vazio. E a distância entre o coração e a mente é entre o céu e o inferno. Então, é enfatuado, nada entende. Ele pode discursar sobre tudo. O que Paulo fala? Nada entende. Sabe? A questão da piedade em si já é essa questão da manifestação da vida de Deus por meio dos seus filhos. É a questão que se realizou como promessa de Deus em Cristo. Era coisa que todo mundo do Antigo Testamento estava esperando assim. Que hora me verei e me achegarei até Deus? Quando eu poderei estar na sua presença? Era o anseio do coração de todos os santos. Essa relação vívida com Deus, que Hebreus 10:19 fala. Tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Olha, irmãos, nós juntos como igreja podemos entrar na presença imediata de Deus no céu. Por um novo e vivo caminho, foi Jesus que abriu, pelo sangue de Cristo, por um novo e vivo caminho, e temos um sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos, ele diz, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração lavado da má consciência, o corpo lavado com água limpa, aproximemo-nos, ele diz. Isso é os privilégios da igreja. Sim. Então, doutrina e comunhão. E daí na expressão prática que era partir do pão e orações. Existe uma grande maioria de cristãos que não tem consciência do outro, do corpo de Cristo, de realidade espiritual. Então, ele nunca participou de uma comunhão de oração da igreja, por exemplo. Não faz nem ideia o que é isso. É só a gente pegar a reunião de oração que a gente vê entre os irmãos. Sim, sim. Eles chegam num lugar e cada um ora num canto, não é? Cada um orando sozinho, para si mesmo e pelos seus próprios desejos. Não é assim? Nunca em comunhão. O que é a oração da igreja? A oração da igreja é um povo reunido numa só voz, concordando segundo a vontade de Deus. O que é concordar segundo? A gente lê o texto de Mateus, diz, onde 2 ou 3 de vós concordarem a respeito de todas qualquer coisa, vos será concedido. Não fala assim, Mateus? Mas será que é eu e tu, irmão, concordando? Ou é nós dois concordando com a cabeça? Segundo a vontade dele. Por propósito dele prosseguir. Não é eu quero um celular novo, vê, irmão, vamos orar aqui nós dois, que o que a gente concordar aqui tá fechado, tá ligado no céu. Sabe, essas interpretações, elas vêm da falta da consciência do que é a comunhão, do que é a doutrina de Cristo,
do que a genuína oração, segundo a vontade de Deus. Aí a gente entende quando João, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 14, diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, olha só o encargo da igreja. Então, será que nós já participamos dessa realidade? Sabe? De ter uma reunião da igreja onde o propósito é o coração de Deus expresso por meio dos seus filhos, a carga do Senhor. Essa é a expressão prática do corpo. Que demais. De oração. Esse de oração, né? Vocês querem sabedoria, Tiago falando? Peçam ao Senhor que Ele dá livremente, mas peçam sem duvidar. Eles têm um momento que ele diz assim: quando vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem já com motivação errada. Então realmente pode estarmos juntos ali orando, concordando, mas sem a mentalidade de que tem um cabeça. Sim. Enquanto o irmão Marcelo falava aqui sobre vida da igreja, que é o tema desse podcast, a gente já se encaminhando pro fim dele também, mas eu quero saber dos outros 2 pontos ali também. Não sei se a gente vai ficar pro próximo episódio para esse ainda. Posso falar rapidinho do partir do pão? Tá. Mas eu lembrei muito de, se eu não me engano, está em Atos, que diz assim: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tipo, Atos, capítulo 17. Né? Isso é maravilhoso, né? Porque é nele, né? A vida de Cristo em nós que nos faz existir, né? Nos mover e viver também. Isso é maravilhoso. Aí o que os irmãos perseveravam unânimes também? Eles perseveravam unânimes no partir do pão. Tá. Né? O que é o partir do pão? O partir do pão, ele pode ser faz visto, parte da comunhão? Ele pode ser visto, é uma expressão prática da vida do corpo de Cristo. A Bíblia diz que eles partiam o pão todos os dias. Né? Depois, em Atos 20, diz que uma vez por semana, no primeiro dia da semana, os discípulos se reuniam para partir o pão. E o partir do pão, ele tem, segundo 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 10, pelo menos uma expressão que nos leva ao passado, nos traz ao presente, nos aponta para o futuro. E isso era uma coisa que diariamente os irmãos reunidos juntos, se manifestando como corpo de Cristo juntos, unidos com uma só alma, estavam praticando. Qual que é? A expressão no passado, o Senhor diz que nós devemos fazer em memória dele. Né? Isso a gente que é cristão mais velho está cansado de ouvir. Às vezes a gente não entende essas palavras de 1 Coríntios 11, mas toda ceia tem alguém lá citando elas. Né? Aliás, tem que ter um episódio sobre ceia. Já pediram várias vezes, vamos fazer um dia. Então, assim, no passado, o que nós fazemos? Nós fazemos recordação daquilo que Cristo fez por nós. Como Ele nos amou. Como Ele se sacrificou por nós. Como Ele se entregou por causa dos nossos pecados. Né? Aí quando a gente vai para 1 Coríntios 10, nós temos 2 expressões do partir do pão, que agora é no presente. Que elas tocam o assunto da comunhão na prática. Porque comungar é ter em comum algo. E a Bíblia diz que o cálice que nós abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. É quando o perdão dos pecados se torna vívido para nós como o corpo de Cristo. Não para nós como indivíduos, irmãos. Sim. Mas para nós como o corpo de Cristo, como o povo de Deus. Como expressão de Cristo. É a realidade da vida e a lembrança genuína, a aplicação prática naquela hora de que nós fomos perdoados. É como se nós voltássemos para o primeiro amor. Como se a fé se reavivasse dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que quando nós comemos o pão, estamos em comunhão com o corpo de Cristo. Pela fé, isso significa que nós vivemos pela vida dele. Ele é o pão da vida. Né? A comunhão que nós temos é a comunhão do pão. Esse pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Os irmãos percebem como isso é uma realidade de alimento espiritual. Os católicos pensavam que aquela hóstia deles se tornava o próprio corpo de Cristo e se partisse tinha sangue dentro. Né? Então, muito tempo eles brigaram pela farinha.
se a farinha se transformava em Cristo, ou se Cristo estava presente. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquilo é um símbolo que remete a uma realidade espiritual. Então, quando nós estamos participando juntos dele, nós estamos confessando que aquele pão simboliza o quê? O corpo do nosso Senhor que foi moído, e ele é o pão que nos alimenta. Sim. E o texto de 1 Coríntios 10, então, fala também, e 11, fala de uma expressão futura. Quando fazeis isso, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós olhamos para o futuro e temos esperança. No passado, nossos pecados foram perdoados. No presente, revivemos a vida, sabe? Recebemos vitalidade, recebemos realidade de vida e olhamos para o futuro, para o retorno do Senhor, e a nossa esperança cresce. Os irmãos percebem como isso é importante? E tu aqui, lembra do perdão dos pecados, tu participa de um reavivamento por conta da realidade espiritual que tu está vivendo, e tu olha para o futuro, lembra do retorno do Senhor, e a tua esperança é renovada, a tua esperança cresce. E quem está assistindo aí pode se perguntar, e eu vou fazer essa pergunta já aqui, tá? A gente está falando da coletividade do corpo de Cristo, né? Nós inseridos nele. Porque nesse trecho ali ele fala assim, basta a cada um analisar a si mesmo, mas trazendo para o individual ali. Nesse... o 1 Coríntios 11? Na ceia ali. Porque assim, é justamente ligado a essa realidade de entender quem é Cristo, tanto o Cristo pessoal como o Cristo corporativo. Sim. Porque o texto diz, se alguém come sem discernir o corpo, a ideia é sem ter uma visão clara do corpo. E essa visão não é uma visão mental, filosófica. Não tem a ver com uma realidade espiritual, né? É uma realidade que acontece quando o nosso espírito enxerga as coisas, sabe? É uma coisa espiritual. Então, a pessoa tem que olhar para si mesmo, não só avaliar pecados, mas ver, será que eu tenho entendido disso que eu tenho participado? Isso? Por isso que eu disse que é uma expressão prática de uma realidade. Então, a igreja realmente está olhando. Imagina, irmão, nós temos centenas de mesas numa cidade, né, que dizem estar partido o pão. Mas será que realmente entende o que está acontecendo? Sabe? Ou está comendo um pedaço de pão e individualmente tomando um pouco de suco de uva? Será que tem consciência daquilo? É só você perceber o temor do Senhor entre os participantes. Como se não fosse nada a mesa do Senhor. Como vai pela rotina. Como se não vezes, fosse nada. Sabe? Como se fosse... A Bíblia diz que nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo em Cristo. Porque todos participamos do mesmo pão. Eu lembro do irmão comentando sobre isso. Ele dizia assim, o pão está unido na mesa. Um único pão. Tá. Mas quando nós partimos ele, nós temos vendo vários pedaços desse pão. Mas quando Deus olha do céu, é um só pão. Um só corpo. Deus olhando do céu, um só pão. Um só corpo. Ainda que tu esteja com um pedaço, um irmão com o outro irmão com o outro. Sim. Então isso é uma seriedade, toca na questão do testemunho, sabe? Da luz que a igreja tem que expressar diante do mundo. É muito importante. O Senhor nos ajude a compreender dessas coisas, sabe? Olha, eu vou te dizer. Como foi custoso para o nosso Senhor a igreja. Como ele sofreu por ela, se entregou por ela, sabe? E que Deus tem misericórdia da gente, que a gente aprenda isso, né, cara? Verdade. A ver o que custou isso e não viva igrejas de qualquer forma. Os irmãos podem procurar a biografia de um homem chamado John Hyde, que era um homem que intercedia. Por exemplo, uma história dele que ele chegou para o Senhor em determinada época e disse, Senhor, ele é o que conhece a frase, dá-me almas ou eu vou morrer. Ou morrerei. Esse era o pedido dele para Deus. E ele conta que em determinado tempo da sua vida, ele diz assim,
que como nós estamos ligados a Cristo, e Cristo é o centro nervoso de todo o corpo, ele sentia as aflições de Cristo por conta dos perdidos e dos cristãos. Em oração ele gemia e às vezes passava horas e noites em oração pelo povo de Deus. Então, ter consciência do corpo nos leva a experimentar essa realidade, esse tipo de realidade espiritual. Que maravilha. Sabe que o irmão vê, o benefício era de quem? De Cristo. Ele não estava pensando assim, irmãos, vamos orar aqui para até o final do ano a gente chegar às 500 pessoas. Sabe, irmão? E ele fala que certa vez ele orou ao Senhor e disse, Senhor, eu quero uma alma por dia. E o Senhor deu 400 almas para ele naquele ano. No segundo ano ele falou, Senhor, eu quero 2 almas por dia. E o Senhor concedeu a ele 2 almas por dia. No outro ano ele disse, Senhor, eu quero 4 almas por dia. Por que Deus estava concedendo aquilo para o coração dele? Porque era o desejo de Deus. E ele estava orando conforme o desejo, ele estava sentindo o coração do nosso intercessor. A gente às vezes nem sabe o que Jesus está fazendo agora no céu. A Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. Interceder é ficar entre 2 partes, orando. Agora o senhor me trouxe à mente o meio do versículo, tá? Diz assim, ó, ali em 2 Coríntios. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Então, quando você tem a mente de Cristo, sabe, né? Tem esse entendimento de que somos ele vai te direcionar, os teus pedidos vão estar alinhados com o dele, e aí vai acontecer realmente. Aí acontece o que o irmão está falando. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Aqui já passou de 1 hora, tá? Isso, mas aqui para finalizar, uma promessa que, se o Senhor permitir, vamos fazer um episódio sobre a doutrina dos apóstolos, um sobre a comunhão, tá? Um sobre o partir do pão, e da oração a gente já teve, mas vamos nos aprofundar mais sobre a oração. Eu acredito que vai ser incrível. Irmão Marcelo, muito obrigado mais uma vez de nos servir aqui essa noite por meio do Senhor Jesus. Giovanni, mais uma vez aqui com a gente. Sem palavras, né? Porque é muito aprendizado. Então dá de compartilhar o máximo de pessoas. E essa frase desse irmão, né? Dai-me uma alma por dia. Será que a gente ora isso? Será que a gente deseja isso, né? Ou como, né, o Marcelo falou ali, ou às vezes, vem cá, John, ora aqui por mim que eu quero a minha Renegade lá, meu Compass, sei lá o quê. Será que a gente não está só querendo orações ou planejando orações para si, né, cara? Eu acho que eu nunca orei. Senhor, dá minha alma, Senhor, dá minha alma. Tem gente que não quer nem encontrar não crente porque não sabe nem o que dizer, né? Ou seja, não me dá nem nada. Se eu tiver que falar do porquê eu creio em Jesus, nem isso eu vou conseguir expressar. Então, mostra muitas vezes que a gente está distante do que o Senhor tem chamado para nós, né? Olha, vão e façam discípulos, mas às vezes nós mesmos não temos essa vida. Essa aptidão por fazer. Verdade. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Boa. O nosso convite, o nosso pedido é que se inscreva no nosso canal do YouTube, o Santo Podcast. Ative o sininho ali, vá lá no Spotify também, enfim, todas as plataformas, Instagram, tudo que é lugar, a gente está lá. Né? Aliás, acompanhe também o canal Comunhão na Palavra. Comunhão na Palavra. Canal que tem abençoado muitas pessoas. A nossa família é uma também. Então, que você possa desfrutar, né, do que tem lá, né, Marcelo? Muitos vídeos. Isso, e tem muita coisa, muito conteúdo. Se você entrar no canal do YouTube deles ali, você vai ver vários tópicos, vários temas que, cara, é um mais importante que o outro e acho que vai valer muito a pena. Sim, verdade. Amém. Senhor, obrigado mais uma vez, tá, irmão? Muito bom estar com vocês. Estamos juntos. Até semana que vem. Amém. Boa. Com o Marcelo de novo. Vamos. Aí nós vamos falar sobre a vida prática da igreja. Então você viu já aqui, poxa, como nasceu, isso. o que comem,
Né? Onde vive. Né? Aí na semana que vem, a gente olha como se expressa esses crentes. Semana que vem com a mesma roupa. Pronto, não. Até lá. Nós temos máquina de lavar. Tá? Que Deus abençoe e até o próximo episódio tchau, tchau. do Santo Podcast.